O meu nome é Ana, eu tenho 10 anos e moro com meus pais e os meus irmãos mais novos. Às 6 da manhã eu acordo para preparar o café da manhã e depois eu acompanho meu pai ao seu trabalho. Quando eu volto, eu ajudo a minha mãe a pendurar a roupa e dar banho nos meus irmãos. Antes da pandemia, eu ia à escola todos os dias. Eu adorava desenhar e eu sonhava com ser arquiteta. A minha professora lia muitos contos para mim. Na escola me davam almoço e, principalmente, eu brincava e me divertia com os meus amigos e amigas. Mas em março de 2020, a minha vida mudou. As portas da minha escola se fecharam e eu deixei de ver os meus companheiros. Começaram as aulas virtuais e as tarefas à distância, mas na minha casa não tinha sinal de internet, nem computador, nem espaço para estudar. A minha mãe teve que deixar de trabalhar para nos cuidar. Eu quero voltar para a escola, para ver os meus amigos e amigas e assim ter um futuro melhor para mim, para minha família e para o meu país. Recuperar o tempo perdido e garantir a aprendizagem é uma prioridade para todos. Minha educação, nosso futuro. Com a história de Ana, que simboliza de milhões de meninos e meninas na nossa região, vamos começar este fórum para apresentar o compromisso para a recuperação educacional. Bom dia, sejam bem-vindos. Este é um compromisso político e financeiro promovido pelo Banco Mundial em parceria com a Unesco, Unicef e o Diálogo Interamericano. E tem como objetivo enfrentar com urgência e firmeza a maior crise educacional da história da nossa região. Durante a pandemia, milhões de estudantes latino-americanos sofreram um dos fechamentos de escolas mais prolongados do mundo. Isso com graves consequências para a sua aprendizagem e para o seu futuro. As escolas reabriram as portas, mas a crise continua. Outras coisas devido à deserção escolar. Neste fórum, nós vamos escutar os depoimentos e as expectativas de estudantes, das suas famílias e de educadores após a volta às aulas presenciais e análise e as propostas de um painel de especialistas para sair desta crise. Depois vamos ver o compromisso de 4 pontos para a recuperação educacional com um chamamento à sua implementação urgente e integral. Para concluir, escutaremos chefes de Estado da região expressar o seu apoio à educação dos nossos meninos, meninas e jovens. Eu sou Josefina Townsend, jornalista peruana, e vou acompanhá-los com muito interesse apresentando este fórum que está sendo transmitido nas redes sociais do Banco Mundial, do Unicef, da Unesco e do Diálogo Interamericano. Conta também com tradução para o inglês, francês, português e espanhol. Queremos convidá-los também a que participem desta conversa nas contas do Twitter das organizações anfitriãs. O hashtag deste encontro é Minha Educação, Nosso Futuro. Para começar as intervenções deste fórum, vamos escutar Cláudia Uribe, diretora regional para a América Latina e o Caribe da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Cláudia vai falar em nome das 4 organizações que promovem o compromisso pela recuperação educacional. Cláudia, bom dia, você tem a palavra. Bom dia. Em nome do Banco Mundial, do Diálogo Interamericano, da Unesco e do Unicef, é um prazer anunciar a nossa aliança e o nosso compromisso com a recuperação educacional na América Latina e no Caribe. E fazemos um convite e um chamamento a todos os governos e a sociedade em seu conjunto a que se unam. A Covid-19 gerou a maior crise educacional desde que temos registro, com enormes repercussões nesta região, que, mesmo antes da pandemia, já tinham a dívida educacional de longa data. O fechamento total ou parcial das escolas, que se estendeu por praticamente 2 ciclos escolares completos, afetou de maneira direta cerca de 170 milhões de meninos, meninas e jovens. Apesar dos grandes esforços realizados pelos estados para oferecer alternativas educacionais não presenciais, o seu alcance e seu aproveitamento foi muito desigual e limitado devido aos enormes desafios que a região ainda tem em termos de conectividade, de pobreza multidimensional e de outras condições sociais e de vulnerabilidade que afetam grande parte da população. A evidência que estamos acumulando nas nossas organizações já dá sinais inequívocos de um aprofundamento das desigualdades educacionais preexistentes, de um retrocesso significativo das aprendizagens e de uma piora
em várias dimensões do bem-estar socioemocional e de saúde dos estudantes. As perdas de aprendizagem e o aumento da deserção escolar comprometem o futuro da região. Face a este cenário crítico, hoje fazemos um chamamento urgente a todos os governos e a todas as sociedades para que canalizem e reforcem os seus esforços em recursos para recuperar e transformar a educação, comprometendo-se a implementar as ações necessárias para evitar a deserção escolar e recuperar as aprendizagens de todos os alunos e alunas. Instamos a que estes compromissos estejam orientados com critérios de equidade e de justiça, priorizando os grupos mais afetados e aqueles que padecem alguma condição de vulnerabilidade ou exclusão. Comprometamo-nos com a recuperação educacional, tomemos todas as medidas necessárias para avançar nela e contribuamos, cada um a partir do seu âmbito de ação. A Unesco, o Unicef, o Banco Mundial e o Diálogo Interamericano colocamos à disposição os nossos recursos, conhecimentos e vontade para isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudia. Vamos escutar agora as vozes dos principais afetados pelos efeitos da pandemia na educação. Antes da pandemia, os países da América Latina e do Caribe já sofriam uma crise educacional. Só 1/3 dos estudantes tinha as competências mínimas ao finalizar o ensino fundamental. Além disso, cerca de 10,5 milhões estavam fora da escola. Com a chegada da Covid-19, aprender foi um desafio. Bom, no primeiro dia depois que foi declarada a pandemia, foi como uma tapa na cara na realidade do sistema educacional. Com a chegada da pandemia, vieram as aulas virtuais e nós não tínhamos sinal nem dinheiro para poder por internet para poder estudar. Parte o meu coração vê-los em casa sem poder ir à escola. Foi realmente complicado adquirir dispositivos que não existiam na nossa casa para que eles pudessem se conectar. Nas aulas virtuais, se a gente tinha uma dúvida e o professor não nos via ou não nos escutava, nós tínhamos que ficar com a dúvida. Depois começou a ficar com uma tristeza e se tornou como um inferno. Apesar dos esforços das autoridades e docentes, os estudantes perderam uma média de 1 ano e meio de aprendizagem. Queridos estudantes, eu vou aprender em casa. O grau de aprendizagem é mínimo. Eu poderia dizer que é só uma aprendizagem básica no que se refere ao aspecto emocional, porque os meus filhos estavam totalmente estressados, escutavam o que a professora dizia, depois viam como eles interpretavam ou como procuravam isso e viam a maneira de como poder aprender. Com a pandemia, que já nos afetava a economia, não era suficiente para nós para poder continuar dando os estudos para a Margarita. Até logo, mãe. Agora a maioria das escolas voltaram a abrir as portas, mas os problemas de aprendizagem continuam. Para trazer os meninos, meninas e adolescentes de volta para a escola das suas casas, foi um trabalho dos professores e professoras. Agora nos encontramos trabalhando para conseguir que as crianças voltem a se adaptar à presencialidade. Eu me encontrei com meninos e meninas que já tinham esquecido da tabuada de multiplicação, sabendo que estão numa idade de 14 a 18 anos, então é um atraso totalmente educacional. Só agora, depois de 2 anos, estamos percebendo como foi a reação dele.
nos dê um pouco de luzes de como isso foi afetando as crianças. Eu diria que temos crianças introvertidas, assustadiças nos colégios, que têm poucas possibilidades de interagir com os seus companheiros. Eu quero voltar para a escola porque é importante e isso deve ser valorizado porque é assim como vamos progredir. Milhões de estudantes da América Latina e do Caribe poderiam abandonar o sistema escolar. Recuperar o tempo perdido e garantir a aprendizagem e bem-estar é uma prioridade para todos. Minha educação, nosso futuro. A maioria das escolas da região já reabriu as suas portas. Agora, o desafio é garantir que voltem todos os seus estudantes e recuperar a aprendizagem perdida. Para analisar o impacto desta crise e propor alternativas para enfrentá-la, vamos ter um painel com 3 especialistas. Ariel Fisbem, diretor do Programa de Educação do Diálogo Interamericano, será o moderador desta conversa. Deixo vocês agora com Ariel. Ariel, bom dia. Tenho o enorme prazer de conversar com 3 especialistas em educação da região sobre os impactos que o período pandêmico teve no sistema educacional sobre a educação. Eu quero apresentar a Emanuela de Gropelo, gerente de educação para a América Latina e o Caribe do Banco Mundial. Carlos Henriques é o coordenador do Laboratório Latino-Americano para a Avaliação da Qualidade da Educação da Unesco. E Ítalo Dutra é o assessor regional em educação do escritório do Unicef para a América Latina e o Caribe. Então, acredito que nós temos um painel de luxo para conversar sobre um assunto fundamental e crítico, e para começar, a questão mais básica é entender quais foram os efeitos que ter fechado as escolas durante tantos meses na América Latina. A América Latina foi a região do mundo em que o fechamento das escolas foi um dos mais longos. Quais foram os efeitos sobre as trajetórias educacionais e sobre as aprendizagens? Carlos, você primeiro, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Muito obrigado, Ariel, e pelo convite e poder contribuir a partir da Unesco e do laboratório nessa cruzada pela recuperação da educação. Eu diria que os fundamentos da nossa região, antes da pandemia, eram muito débeis, muito fracos. No último estudo de grande escala, no final deste ano, nos diz que os estudantes estão aprendendo muito pouco. E com algumas exceções muito específicas, a educação não avança na região de 2013 a 2019. Acho que isso estabelece um diagnóstico, inclusive, anterior ao ponto crítico da pandemia, que é muito complexo para o bem-estar e aprendizagem dos nossos estudantes. 4 décadas, 10 crianças estão no menor desempenho da história. O que isso quer dizer? Que a linguagem não é capaz de identificar um texto, uma informação em um jornal simples, um parágrafo, que nós disséssemos para essa criança que possa identificar. E em matemáticas acontece a mesma coisa. Uma de cada 2 crianças também está nesse desempenho mais baixo, não consegue nem descompor números até 9.999. Fazer exercícios básicos de poder comprar, de poder somar ou subtrair menos de 10.000, são exercícios que os nossos estudantes não conseguem fazer. Por isso, esse estudo nos fornece essas informações, somadas às informações que, no impacto da pandemia, é tão crítico e exige uma aliança pela recuperação. Em primeiro lugar, pelas aprendizagens dos estudantes. Em segundo lugar, porque são muito desiguais. Em terceiro, porque existe um grupo não menor de mais de 50% que está ficando muito para trás. E, por outro lado, que isso exige apoios específicos para os estudantes e para os professores para poder reverter essa falta de oportunidades que no compromisso da Agenda 2030, no compromisso que todos queremos que os estudantes aprendam, claramente estamos muito longe. E um último dado,
A assistência escolar sim estabelecia a diferença entre aqueles que iam à aula e os que não iam à aula, e instrumentos como repetência nos dizem na trajetória escolar que deve-se ver antes quanto estão aprendendo, porque esse tipo de instrumento, no final, parece ser não uma das medidas mais adequadas, sim, temos que ver antes o estado das aprendizagens dos estudantes. Muito claro. Emanuela, qual é a sua visão sobre isso? Muito obrigado, Ariel. Realmente é um prazer estar aqui com o Banco Mundial e poder compartilhar algumas evidências, algumas preocupações sobre o impacto que a pandemia teve sobre o setor educacional na região. E também eu quero aproveitar, em primeiro lugar, para informar a todos que, de fato, o Banco Mundial, a Unesco, o Unicef e o Diálogo vão apresentar daqui a 2 ou 3 semanas um novo estudo em conjunto que vai pormenorizar mais de perto o impacto específico e grave que a pandemia teve no setor. Então, eu vou usar esses 2 minutos precisamente para compartilhar alguns pontos preliminares. Estamos muito preocupados com o impacto que esta pandemia teve e tem, talvez em 3 pontos principais. Em primeiro lugar, enquanto as escolas estavam fechadas, o que nós observamos é que o acesso e a qualidade da educação à distância, da educação remota, foram problemáticos na região, principalmente em alguns países e principalmente com alguns grupos populacionais. Em segundo lugar, isso levou a reduções na assistência enquanto as escolas estavam fechadas, com grupos de alunos que estavam completamente desconectados. Ainda não temos dados muito atuais sobre o próprio abandono, sobre dados de alunos que de fato deixaram a escola, mas dados preliminares que estamos tendo mostram que o abandono escolar aumentou particularmente na faixa etária de 6 a 14 anos, mas principalmente que o risco de abandono futuro muito forte. Esse risco de abandono muito forte está relacionado principalmente com o terceiro ponto, que são as perdas de aprendizagens. O Carlos já apontou que a América Latina estava em uma crise de aprendizagem antes da pandemia. Então, a situação já era preocupante. Agora, o que os nossos dados estão mostrando, as nossas simulações que nós estivemos atualizando, é que realmente a aprendizagem vai piorar. Quando observamos, por exemplo, os anos de escolaridades corrigidos por aprendizagem, os LEIs, vemos que, dependendo dos países, os alunos teriam perdido entre 1 e 1,8 ano ajustado por aprendizagem. Isso, de fato, é muito. Também observando as provas S que o Carlos mencionou antes, que, em média, poderíamos observar uma redução de mais de 6%, de mais de 45 pontos percentuais. Isso parece um número pequeno, mas não, ele tem um impacto porque a conclusão das crianças no ensino fundamental que não poderão ler, interpretar um texto de acordo com a sociedade vai aumentar de maneira desproporcional. E o estudo vai fornecer esses dados de maneira mais pormenorizada. Então, novamente, nós realmente estamos muito preocupados pelo aumento desses déficits de aprendizagens e quero terminar dizendo que isso já está sendo observado nos atuais dados dos países. Quando observamos alguns países e as suas avaliações de impacto, vemos que as reduções estão ocorrendo entre 9% e 20%. E, finalmente, que essas reduções de aprendizagem estão ocorrendo mais nos estratos mais vulneráveis. E isso é uma preocupação que deve estar na cabeça de todos, porque existe um enorme potencial para as iniquidades continuem aumentando,
Talvez eu pare por aqui neste diagnóstico e possamos continuar a conversa posteriormente. Muito obrigado, Emanuela. Para completar um pouco o panorama, nós escutamos sobre efeitos também nos aspectos de bem-estar e socioemocionais para alunos e docentes. Ítalo, o que vocês estão observando sobre esta dimensão que, às vezes, fica um pouco esquecida? Claro, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E, de fato, os dados que acaba de contar a Emanuela, nós temos uma série de questões de inequidade que afetam de diferente maneira meninos, meninas e adolescentes na nossa região. Uma questão importante é que esses aspectos da pandemia no setor educacional não são efeitos que possam ser mensurados de maneira imediata, isso por uma série de medidas que os países foram tomando de manter as matrículas por todo o tempo e fazer todo o trabalho necessário para oferecer alguma modalidade de educação remota. Mas o que acontece é que antes da pandemia, como bem nos contou o Carlos e a Emanuela, nós já tínhamos uma situação de inequidade na região que era brutal. Com a pandemia, quando foi feita uma aposta na educação remota, principalmente no grande número de países investiu em algum tipo de transmissão pela televisão, alguns por rádio. O uso do WhatsApp foi impressionante, altíssimo nessa situação, e nós esquecemos da questão presencial, esquecemos da necessidade de interação entre as crianças e principalmente entre meninos e meninas mais jovens. E há estudos como os mencionados pela Manuela, foram os que mais padeceram isso. Isso traz para a questão da saúde mental consequências que ainda não estão mensuradas. Bom, mas neste momento, casos de violências começam a ser informados, casos em que a reabertura da escola revelou ou que foi possível revelar casos de violência interna e da informação de violência contra os meninos. A escola, que deveria ser o lugar de acolhida e deter isso, claro, está inserida na sociedade e, portanto, nós temos casos de fraquezas de saúde mental e de violência que estão sendo informados em toda a nossa região. Essa é uma preocupação gravíssima, porque, de fato, nós não estamos preparados para lidar com isso na escola, mas é um fato. Nós não estamos preparados, nem professores, nem diretores, sistemas de educação não estão preparados para fazer uma discussão mais profunda da saúde mental. E, é claro, isso é colocar na escola uma camada a mais de trabalho e, é claro, agregado à questão do currículo, a busca ativa de meninos e meninas que podem não voltar para a escola. Sabemos que existem relatórios diagnósticos que isso começa a ser um problema. Talvez não tenhamos dados tão atualizados, mas só nos próximos 2 anos vamos ver o que vai acontecer com essas consequências mais de médio prazo. Mas isso é um problema e, além disso, não estamos preparados para enfrentar as questões relacionadas às consequências relacionadas da pandemia com a saúde mental de meninos, meninas e adolescentes e das violências contra a infância neste momento. Então, para nós, é uma preocupação que vai além do setor educacional, é claro. Temos setores de proteção social que foram muitíssimo afetados, não só pela questão do fechamento dos serviços, mas também de orçamentos que estão sendo reduzidos também em educação e também no setor de proteção social. Então, é uma preocupação muito gritante. É preocupante toda a perspectiva.
Neste ano, os países, eles já reabriram. Sabemos que tudo está em andamento e uma aprendizagem contínua. Eu gostaria de perguntar para Carlos sobre as dificuldades. O que podemos dizer das dificuldades nessa reabertura das escolas? Você tem dados prévios à pandemia que podem dar indícios sobre onde estão os principais problemas nesse sentido. Pois bem, Ariel, nós da Aliesse, juntamente com os países, vimos que eles enfrentaram muitas dificuldades, como comentou Emanuela e Ítalo, em termos de todas as implicâncias para as famílias e para os estudantes, estrutura tecnológica, contato com os estudantes e recursos para finalmente gerar esta conexão. Por um lado, o contato para saber como os estudantes e as famílias estão e também para gerar apoio psicossocial e também no que tem a ver com a aprendizagem. Hoje, os sistemas educacionais, eles têm muita demanda, conforme os dados coletados têm a ver com essa convivência escolar, a saúde mental, atitudes disruptivas, como esse compartilhamento com os companheiros, com os colegas, como se vincular. Diferentes são os elementos que precisam de apoio. Muitas vezes, como o Ítalo marcava, as comunidades educacionais não estão preparadas, precisam de apoio, tanto os estudantes como os professores, a comunidade em geral. Em segundo lugar, há uma dificuldade para enfrentar essa ativação da aprendizagem no mesmo grupo. Podemos ter estudantes que aprenderão a ler, estudantes que estão 6 meses atrasados e outros nem sequer têm uma aproximação básica para esse processo de leitura para o mesmo professor, numa sala de aula, uma diversidade maior acaba gerando tensão nele, requerendo, portanto, apoio mais específico para o que fará entre hoje e no final do ano tenha um impacto, e é por isso a necessidade de conhecer onde está essa trajetória de aprendizagem dos alunos. Terceiro, tem a ver com a revinculação. Muitos estudantes que não frequentam a escola, como diminuir esse abandono escolar, então, estão sendo apontados mecanismos de alerta precoce para buscar esses alunos e ver qual é a dificuldades que eles têm. E hoje, o que também tem se avançado na pandemia em novas estratégias de estudo, na conexão remota, à distância, que não se perde para e não vamos voltar a uma antiga normalidade, e sim sugerir novas práticas pedagógicas com a tecnologia a serviço da aprendizagem, e isso somado a uma infraestrutura tecnológica ou também para as salas, para a segurança, tudo isso gera atenção à exigência, requer mais esforço e apoio para esses centros educacionais, de muito esforço, musculatura dos níveis centrais para as unidades mais básicas, que são os centros escolares. É necessário colocar no centro o estudante, a sala de aula e a unidade educacional, fazendo um redirecionamento nesse sentido. Então, da Unesco, com os dados que temos dos países, podemos ver a necessidade imperiosa de dar apoio às unidades escolares. Para isso, devemos contar com capacidades, financiamento, recursos e uma parceria para que esse cenário de tanta complexidade, porque não é apenas aprendizagem, e sim o conjunto do bem-estar dos nossos meninos, meninas, que tudo isso está em jogo. Portanto, é preciso contar com uma parceria maior para que aqueles que estão nos centros educacionais possam contar com o apoio para que a escola não seja apenas um espaço de socialização, mas sim de bem-estar e aprendizagem, que é obviamente o que todos queremos. Muito bem. Gostaria de aprofundar numa questão que todos mencionaram, de certo modo, perguntar para Ítalo, que tão preocupado vocês estão na Unicef com a questão do abandono, essa falta de frequência, a falta de participação que pode ter como resultado todo esse processo. Então, como está sendo direcionada esta questão nos diferentes países?
Bom, Ariel, há uma situação, como já mencionei, uma situação que ainda estamos fazendo uma análise dos dados que nos permite observar o que aconteceu realmente com o abandono escolar. E antes da pandemia, nós tínhamos uma tendência de diminuição do número de meninos e meninas que não iam à escola. Era bem devagar nas últimas 2 décadas, mas a tendência é a diminuir. Com a pandemia, oferecemos modalidades alternativas de frequência escolar, a educação remota ou à distância, como costumamos falar na região. Essa frequência, a participação remota, não chega com a mesma qualidade aos mais vulneráveis antes da pandemia, e, claro, essa desigualdade se amplia mais ainda, especialmente. E aqui retomo o que você falou e os dados que a Manuela mencionou, que serão lançados brevemente, especialmente meninos e meninas, os mais novos. Imagine o que acontece com um menino, uma menina que ia começar a sua alfabetização no início da pandemia, com 2 anos de aulas remotas. Então, empiricamente, já há clareza sobre que o impacto foi forte quanto às aprendizagens dos meninos, as meninas, os adolescentes em geral, na região. E isso, claro, tem um impacto no curto prazo, no médio, quanto ao atraso escolar, as aprendizagens. Por exemplo, um aluno que passou de terceira série para a quinta série por uma promoção automática não sabe ler nem escrever. Então, aqui falamos da alfabetização apenas dos meninos, das meninas, das crianças, mas adolescentes que já estavam no segundo grau, que ainda não tinham uma alfabetização completa. Então, tudo isso vai empurrando uma série de fatores adicionais que exercerão pressão para que haja mais abandono. Não contamos com dados ainda para dizer que esse abandono aumentou ou diminuiu, mas temos várias preocupações, uma série de evidências mostrando que teremos, talvez muita reprovação, porque na região ainda acreditamos que a reprovação, a repetência é uma boa estratégia de aprendizagem. Os dados mostram que não é assim. Também não vamos dizer que todo mundo será aprovado sem acompanhar o desenvolvimento. Isso não é uma boa prática, porque não se alcançam os aprendizados. Mas estamos numa situação de muita pressão sobre o abandono, dados que não conseguem mensurar claramente o que acontecerá, mas é claro que a preocupação é de que haja uma inversão dessa tendência das meninas fora da escola, devido aos impactos econômicos que a pandemia tem, por a qualidade da aprendizagem, a qualidade da educação remota, a desigualdade, principalmente para meninos, meninas, adolescentes mais vulneráveis, e, claro, temos na região toda uma geração que perdeu uma quantidade gigante de horas de aprendizagem, de oportunidades de poder aprender. E, é claro, uma ação imediata exige, de modo emergencial. Não podemos voltar ao normal. Estamos no modo emergencial, que já começou e está em crise com a aprendizagem antes da pandemia. E agora, por enquanto, as emergências que temos agora estão evidenciando um impacto forte no abandono, na reprovação, no atraso escolar e, é claro, a perda de aprendizagem que afetará grandemente. E dando continuidade a esse último ponto, Emanuela, o que podemos dizer sobre os efeitos de longo prazo? Já não mais sobre a educação, mas sobre a economia do país.
o emprego, o nível de renda, a produtividade. O que podemos dizer a respeito? Olha, Ariel, certamente devemos estar preocupados com relação a isso. Aqui se falou sobre não podemos prever todos os impactos no futuro. Há sinais que são claros. Então, para começar, eu diria que é claro que perder esses anos há implicâncias, e o que já observamos que os jovens, as crianças que agora estão na escola, eles estarão perdendo mais de 10% de sua renda anual ao longo da sua vida. Então, mais de 10% será esse impacto na sua renda. Um dado notável, mostrando que aqui, realmente, a qualidade de vida, a inserção no trabalho está em risco desses adolescentes. A falta de aprendizagem, é claro que está tendo um forte impacto nas suas competências em linhas gerais para o mercado do trabalho. Então, não é apenas a falta do conhecimento básico, também as competências mais transversais, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de se comunicar, de liderança, porque o que observamos é que não apenas a pandemia teve um impacto em termos de competências básicas, mas também das competências transversais. Então, esses jovens estão chegando ao mercado do trabalho com menos preparação. E é claro que isso terá implicâncias no desemprego e na produtividade no longo prazo. Eu também queria destacar novamente a questão das iniquidades, porque, novamente, a conectividade, o acesso da conexão à distância foi inferior para os mais vulneráveis. A assistência ao colégio durante o fechamento das escolas para os mais vulneráveis. A redução da aprendizagem, as simulações e os dados de países que já têm esses dados nos mostram que os grupos mais vulneráveis foram mais afetados. A consequência de tudo isso é que os mais vulneráveis sofrerão mais ao longo da sua vida no mercado de trabalho e além. Então, estamos esperando um aumento expressivo das iniquidades. Esta é uma região em que iniquidades já são muito fortes, já eram muito fortes antes da crise. O que temos que fazer, Ítalo, Carlos, falar um pouco mais sobre isso. Então vou me permitir acrescentar uma coisa pelo meu lado. É claro, nós estivemos olhando de reabrir as escolas, os países já estão fazendo isso, isso deve ser feito e deve ser sustentado. A volta à escola, ainda não temos todos os dados, pelo que já ouvimos até agora, é uma coisa que nos preocupa. As crianças devem retomar a escola e também deve-se implementar políticas para que eles não abandonem a escola. E isso foi falado, por exemplo, no sistema de alerta precoce, fazer campanhas, programas de proteção social. Deve-se fazer tudo para que essas crianças fiquem na escola. Sobre isso, o terceiro pilar, inclusive absolutamente necessário para que os alunos não abandonem, é claro, a recuperação das aprendizagens. Não há tempo a perder, não se pode perder tempo. Realmente não sabemos nem como dizer isso. E aí, nisso existem três coisas fundamentais. Mensurar onde estão os alunos e onde eles não estão. Agora, com a reabertura das escolas, os países têm a oportunidade de fazer isso com desvalorizações formativas e informativas. Simplificar os currículos, focar em matérias, nos temas fundamentais, como matemática e competências transversais. Não é possível recuperar tudo, pelo menos não no médio prazo, e implementar programas de recuperação de aprendizagem a larga escala, para que, de fato, essas crianças e esses jovens possam começar a recuperar, inclusive a acelerar o seu nível de aprendizagem, e o foco aqui é ensinar no nível adequado dos estudantes. Carlos já nos contou que existiam níveis muito diferentes no contexto de cada sala de aula. Agora, inclusive, vamos ver iniquidades ainda mais fortes
nos níveis em que estão as aprendizagens e temas de grande escala em carência de aprendizagem. Deverão ser desenhadas estratégias para ensinar no nível adequado. Lamento ter usado mais tempo, mas novamente voltando ao mercado trabalhista, aqui nós estamos realmente com os riscos de um impacto de longo prazo sobre países inteiros, sobre produtividade e perda de renda em termos de países inteiros. Isso é muito expressivo e tremendo. Então, não há tempo a perder. Muito obrigado, Emanuela. O nosso tempo está acabando, mas eu não quero terminar com uma visão tão negativa. Então, eu quero pedir a cada um de vocês, muito brevemente, uma coisinha que tenha acontecido ao longo destes 2 anos que proporcione a vocês alguma esperança ou otimismo, tá? Porque também aconteceram coisas positivas. Então, de maneira muito breve, uma coisa que traga esperança para vocês. Emanuela, Orel, obrigado. E eu acho que é importante, é claro, que em cada crise sempre há muitas lições a aprender de alguma maneira. Provavelmente teremos muitos pontos, mas eu vou mencionar um. Por exemplo, o uso da tecnologia e dos dados durante a pandemia, durante o fechamento das escolas. Eu acredito que, é claro que, destacando algumas das carências, mas também foram feitos progressos, foram criadas oportunidades para ir avançando do ponto de vista tecnológico, da utilização dos dados. Isso pode ser muito útil na melhora da prestação de serviços a futuro. 3 coisas. Temos a oportunidade de melhorar realmente os sistemas de informação para a região e de monitoramento da informação para que possam ser tomadas decisões mais rápidas e que sejam mais efetivas. Temos a oportunidade de usar a tecnologia para projetar sistemas de aprendizagem de nível adequado, sobre os quais eu falava, e também temos a possibilidade de continuar usando esses sistemas de educação remota híbrida para atingir mais populações que estão mais longe, e inclusive para aumentar a qualidade da educação, para estender o dia escolar, por exemplo. Temos oportunidades, sem dúvida, e devem ser usadas para ter um futuro melhor. Muito obrigado. Ítalo, uma coisa que te encoraje, que traga esperança. Acho muitas foram cobertas pela Emanuela, mas estamos em uma região que ainda não está acostumada a usar dados para tomar decisões. Acho que começamos a melhorar o monitoramento de dados na região durante a pandemia, no nível nacional e no nível subnacional. Ainda precisamos fazer o salto, passar para o seguinte ponto. Eu acredito que uma coisa que me encoraja, é observar que temos soluções inovadoras para a educação no modo de emergência. Quero destacar isso, como muito bem disse a Emanuela, nós não podemos esperar. Nós já estamos atrasados em ações de larga escala para a recuperação das aprendizagens e temos soluções locais. Deve-se dar visibilidade a elas, os recursos e a urgência necessária por parte dos governos, por parte da sociedade e por parte, é claro, dos sistemas educacionais. Mas existem soluções interessantes, como a Manuela mencionou, híbridas, de soluções de educação para o nivelamento, soluções para programas de recuperação das aprendizagens, mais tempo, aquelas crianças que ficam fora da escola. Nós temos muito baixos níveis de completar o ensino médio na nossa região, e também temos modalidades flexíveis e eficientes que foram criadas, né, durante a pandemia, que podem se cursar e pegar as lições aprendidas e avançar para a recuperação das aprendizagens, que é uma coisa urgente, é para já. Nós temos os meios para fazer isso, temos inteligência e capacidade na região, mas também temos que fornecer a visibilidade e os recursos necessários. A mesma pergunta, Carlos, para você, uma mensagem positiva.
Olha, perante tanta complexidade, tomara que nos mobilize. Acho que é notícias encorajadoras. Como dizia a Manuela, acho que os professores, a colaboração, a autonomia, a profissionalização, olhar menos a nota e mais a aprendizagem para fazer apoios mais pertinentes parece ser uma muito boa conversa para usar a informação para se focar na aprendizagem para fazer apoio específico e adequado para cada criança. Acho que esses desafios nos demandam, mas nos movem a trabalhar com as crianças para nos movimentarmos de maneira competente nesse contexto de espaço de desenvolvimento que tanto precisamos. E o sistema escolar, Ariel, as habilidades socioemocionais como parte integrante da educação que nós precisamos para as nossas crianças. É importante a língua e matemática, sem dúvida. Ele tem que aprender e procura e busca o desenvolvimento de mais estudantes que se respeitam, que se empatam com os outros, que se colocam nos sapatos do outro, que têm controle. Acho que a boa notícia, junto com os meus colegas diziam, a prioridade das aprendizagens perante tanto o conteúdo, mas sempre priorizar os conteúdos. Há boas notícias esperançadoras e tomara nos ajude nessa aliança que tantos queremos mobilizar. Agradeço muito aos três, tomara pudéssemos ter mais tempo, continuar conversando, e sei que logo estaremos novamente juntos para apresentar o relatório sobre o qual a Manuela falava. Então, vamos continuar esta conversa até esse momento. Muito obrigado. Ariel, muito obrigado e muito obrigado também aos nossos destacados especialistas. Antes de apresentar o compromisso pela recuperação da aprendizagem, vamos escutar o olhar para o futuro que tem da educação os meninos, meninas e jovens da América Latina e do Caribe. É hora de tomar medidas urgentes para saldar a crise histórica com a educação na América Latina e no Caribe. Depois de 2 anos de pandemia, eu me sinto orgulhosa de ter voltado para o colégio. Digamos que agora a escola é como parte muito fundamental do que eu sou. Eu quero receber uma educação. Bom, eu terminei o meu ensino fundamental só. E a minha filha, para mim, eu quero que ela termine todo o estudo, não é? O que eles querem e que a gente deixa para eles é educação. Quando eu terminar o meu colégio, eu quero continuar estudando em uma universidade, porque eu quero ajudar a minha família. Mas o que eu mais gosto das aulas é a possibilidade de poder me educar e assim saber mais e ter um bom futuro pela frente. Eu vou conseguir para ser alguém na vida. Minha educação, nosso futuro. Não há tempo a perder. A crise educacional não acabou ainda, só se tornou menos visível. Nem todos os estudantes voltaram às salas de aula e milhões perderam tanto em termos de aprendizagem que agora estão em risco de abandonar os seus estudos. Neste fórum, instamos os governos, organismos de cooperação internacional e a cidadania a assumir um renovado compromisso político e financeiro e a realizar ações concretas agora para evitar uma catástrofe geracional. Estes são os 4 compromissos. Primeiro compromisso: colocar a recuperação educacional na parte mais alta da agenda pública. Segundo compromisso, reincorporar os e as estudantes que abandonaram a escola e garantir que permaneçam nelas. Terceiro compromisso, recuperar a aprendizagem e garantir o bem-estar socioemocional dos meninos, meninas e jovens. E o quarto compromisso, valorizar, apoiar e formar as e os docentes. Estes são os compromissos que integram a recuperação educacional, um documento que hoje nós tornamos público e ao que podem ter acesso na sua versão completa através do QR Code que aparece na tela. Pedimos que vocês compartilhem com todas as suas redes para garantir que as nossas vozes e, através delas, as vozes dos estudantes sejam ouvidas em toda a América Latina e no Caribe. Carlos Felipe Caramijo, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e o Caribe,
dará começo a este segmento final em que contamos com os depoimentos dos chefes de Estado da nossa região. Carlos Felipe, bom dia. Você tem a palavra. Obrigado por nos acompanhar hoje na apresentação da Declaração de Compromisso para a Recuperação da Aprendizagem na América Latina e no Caribe. No Banco Mundial, nós promovemos com força este chamamento porque nós precisamos de uma ação decidida e urgente para construir um futuro melhor para os mais de 170 milhões de alunos que na nossa região foram afetados de diversas maneiras pelos efeitos da pandemia. Sim, a nossa região, a América Latina e o Caribe, atravessa a mais grave crise educacional do último século. A pandemia desencadeou um aumento da pobreza e da desigualdade e um fechamento em massa das escolas. Isso trouxe consequências catastróficas para os sistemas de educação que já estavam atrasados, inclusive antes da pandemia. Hoje, ao empreender o caminho da recuperação, é indispensável investir na reconstrução do capital humano. Responder a esta emergência educacional sem precedentes exige não só dos governos, mas também do setor privado, das organizações multilaterais e de toda a sociedade, e por isso hoje estamos aqui. Muito obrigado aos presidentes Gabriel Boric do Chile, Xiomara Castro de Honduras, Alberto Fernandes da Argentina e Guillermo Lasso do Equador. A seguir, compartilharão conosco as suas reflexões sobre este desafio. Carlos Felipe, muito obrigado. Vamos escutar agora o presidente do Chile, Gabriel Boric. A pandemia foi, sem dúvida, muito difícil para as comunidades escolares, no Chile e em toda a América Latina. Por isso, no nosso país, estamos muito preocupados de que não continuemos com a lógica das provas padronizadas que procuram fazer provas sobre conhecimentos que, no final do dia, para as crianças não servem. O que nós queremos hoje é que voltemos a conviver, voltemos a nos encontrar e nos encarreguemos da terrível desigualdade educacional que já existia, mas que a pandemia aumentou, e por isso criamos diversos programas, por exemplo, Habilidades para a Vida, para colocar ênfase na saúde mental e melhorar a infraestrutura dos nossos ensinos médios. Também desenvolvemos programas para melhorar a convivência escolar. Estamos muito preocupados com que os colégios permaneçam abertos o maior tempo possível. Porque nós sabemos que lá é onde nós podemos nos reencontrar como sociedade, um lugar onde podemos entender-nos como iguais. Esse é o nosso chamado do Chile para toda a América Latina. Estamos muito disponíveis para trabalhar em colaboração com nossos países irmãos, para avançar juntos na direção de recompor a nossa sociedade, fraturada pela desigualdade e pela pandemia. Um grande abraço do Chile. Muito obrigado, presidente Boric. Vamos escutar agora a presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Excelentíssimos senhores presidentes de países irmãos das Américas e do mundo. Uma saudação fraternal e solidária da Honduras. O direito à educação ficou diminuído pela aplicação de políticas neoliberais. A emergência sanitária mostrou que o neoliberalismo não reconhece o direito dos povos, só as necessidades do mercado. Nós recebemos um Estado enfraquecido pela corrupção, em que a principal catástrofe foram as decisões políticas anteriores que aumentaram a desigualdade e a pobreza. A pandemia aumentou as desigualdades educacionais de maneira drástica. Por isso, uma das minhas primeiras decisões foi garantir que todas e todos os estudantes tivessem acesso a uma educação gratuita, de qualidade e equitativa. O meu governo decidiu prestar a atenção que merece ao investimento em educação, aumentando em 10% o orçamento, apesar das medidas de austeridade. Nos meus primeiros 100 dias de governo,
Foram vacinados quase 1 bilhão de meninos e meninas entre 5 e 11 anos de idade. Nós recomeçamos a matrícula gratuita e procedemos à abertura de atividades educacionais em mais de 70% dos centros educacionais no nível nacional. Durante os 4 anos do meu governo, a aposta será na reconstrução dos centros educacionais, apoiando projetos para a prestação de água e condições de saúde mediante mecanismo de participação comunitária. Depois de ter sido reabilitada a infraestrutura existente, vamos potenciá-la. Ao mesmo tempo, vamos trabalhar na construção de novas salas de aulas e escolas nas áreas priorizadas. É preciso investir em mais e melhor educação através de compras públicas transparentes, combate à corrupção, concursos públicos e o estabelecimento de orçamentos educacionais para dar resultados. Vamos tecnificar os nossos professores e inovar a currícula básica nacional para a integração de práticas culturalmente relevantes sob os princípios da justiça social, soberania e democracia, alinhados com o pensamento morassânico, com o objetivo de promover a memória histórica. Além disso, o ministro da Educação tem instruções precisas para analisar os níveis e metas de aprendizagem, implementando avaliações nacionais, municipais e na sala de aula, porque nós devemos priorizar as competências fundamentais. Nós reativamos o programa Merenda Escolar para diminuir a desnutrição de mais de 420 mil meninos e meninas. Além disso, trabalhamos na concessão de bolsas para 20 mil meninos e jovens de escassos recursos do ensino fundamental, médio e universitário, destinando cerca de 140 milhões de lempiras. Se alguma coisa o neoliberalismo nos ensinou, e a contingência sanitária, é que devemos fortalecer as instituições e os sistemas educacionais para superar circunstâncias imprevisíveis. A resiliência significa oferecer às pessoas, instituições e comunidades a capacidade de resposta que elas precisam para poder prosperar para a mudança econômica e social. Povos do mundo, ratificamos o princípio de fraternidade morassânico, que se torne um dever incontornável nestes tempos. Neste momento histórico no qual nós lutamos por uma melhor educação e pelo fortalecimento da consciência dos povos, compartilho uma frase do nosso prócer José Francisco Morassã Quesada. A simples educação popular é o lema das nações livres, para destruir os erros e para preparar a vitória da razão e da liberdade. Muito obrigado. Vamos agora para a Argentina para escutar o presidente Alberto Fernandes. O mundo, sem dúvida, entrou em uma etapa singular. O avanço da tecnologia, o crescimento da ciência, fez que o conhecimento se torne riqueza dentro das sociedades. As sociedades mais ricas hoje não são aquelas que têm petróleo, ou que têm gás, ou que têm ouro. As sociedades mais ricas são aquelas que foram capazes de desenvolver o conhecimento. O conhecimento está relacionado com o futuro das sociedades. Podemos ter recursos minerais nas suas terras, mas se não temos a tecnologia para extraí-los da maneira adequada, esses recursos minerais valem muito pouco. Em conclusão, prestar atenção no conhecimento no tempo que nós vivemos é fundamental. E o primeiro conhecimento ao qual se deve prestar atenção é a educação básica, a educação que o Estado está obrigado a fornecer. A Argentina tem uma história de desenvolvimento da educação pública, sem dúvida, muito importante, que começou no século XIX, com homens como Sarmiento ou Alberdi,
que viram na educação pública um mecanismo de progresso social. Depois, fomos capazes de construir uma universidade aberta, uma universidade plural, e lá pelos anos 50, Perón finalmente tornou também gratuito o estudo universitário, que permitiu que os filhos dos operários e dos trabalhadores tivessem acesso à educação terciária. Cada dia, o mundo exige mais educação. A cada dia, o mundo exige mais conhecimento. Em tempos como os que nós vivemos, em que a pandemia nos obrigou a que nos recluíssemos e que a perdêssemos o tempo de sociabilização que é próprio da educação, este presente nos obriga a redobrar esforços. Mais educação, mais conhecimento para conseguir o melhor desenvolvimento, mais acesso à educação pública para conseguir que todos possam se desenvolver. Esse é o verdadeiro desafio. Em uma época em que uma pandemia ceifou a vida de milhões e milhões de seres humanos. Muito obrigado, presidente Fernandes. E do Equador, o presidente Guilherme Lasso envia esta mensagem. Prezados amigos, há quase 3 meses os estudantes equatorianos começaram a voltar às aulas presenciais, usando 100% da capacidade das salas depois de 2 anos de pandemia. A magia do reencontro com companheiros e professores, as risadas, os jogos, a alegria de aprender, foram os ingredientes principais deste regresso às aulas, tão esperado por milhões de crianças e jovens. Assim aconteceu, por exemplo, com Michel Chango, da Unidade Educacional Manuel Cañizares, prestigioso centro de ensino de Quito, a capital do país. Ela e 4,5 milhões de crianças e adolescentes equatorianos estão nas suas salas de aula neste preciso instante. Estão estudando e fazendo seu futuro sem que seja obrigatório o uso da máscara em espaços exteriores. Finalmente, as restrições da pandemia ficaram para trás, como um pesadelo do qual logo só ficará uma lembrança ruim. Quando eu fui estudante, eu tive que trabalhar para pagar os meus últimos anos de colégio e para contribuir na casa dos meus pais. Foram anos que me marcaram profundamente e me permitiram dimensionar a importância de uma educação fundamentada na prática, na disciplina e na responsabilidade. Por isso, me comove e também me indigna o fato de que durante alguns anos antes do meu governo, o Equador teve que presenciar o fechamento de 11.556 escolas e colégios, especialmente na área rural. Nós já reabrimos mais de 100 escolas em apenas 12 meses de governo. E, ao terminar a minha gestão, serão pelo menos 1.000 escolas mais. Além disso, com decisão política e sempre pensando nos queridos crianças e jovens, aumentamos o orçamento para a educação. Só neste ano estamos investindo mais de 150 milhões de dólares em infraestrutura educacional e investiremos 650 milhões mais até 2025. Assim, nos preocupamos pelo futuro de milhões de jovens. Da mesma maneira, conscientes da realidade do nosso país e de que não pode haver aprendizagem sem crianças bem alimentadas, nós nos propusemos até 2025 reduzir a desnutrição crônica infantil em cerca de 7 pontos percentuais, dos atuais 29% a 22% em crianças com menos de 2 anos. Eu quero terminar fazendo um chamamento a todos os atores da sociedade civil e do setor público, a nível nacional e internacional, para que todos juntos apoiemos a educação. Nós investimos em educação, mas com o apoio de todos podemos atingir resultados ainda melhores em menor tempo. O futuro dos nossos países e o bem-estar de milhões de famílias depende disso. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os líderes pelas suas mensagens. Voltamos agora com você, Carlos Felipe. Muito obrigado, presidentes Boric, Castro, Fernandes e Lasso. Vocês destacaram aspectos-chave que nós recolhemos na declaração. Enfrentar este enorme desafio implica que a recuperação educacional deve ser prioridade da agenda política dos nossos países. Como bem apontou o presidente Boric, temos que nos encarregar da terrível desigualdade educacional que já existia, mas que a pandemia agravou. Também implica integrar todos os meninos e meninas que abandonaram a escola e garantir que eles completem a sua educação. Como destacou o presidente Lasso, não pode existir aprendizagem se não forem reabertas todas as escolas e são considerados outros aspectos essenciais como a desnutrição crônica ou não aumenta decididamente o investimento em educação. Também, isso talvez seja o maior desafio, deve-se recuperar de maneira urgente a aprendizagem e garantir o bem-estar socioemocional das meninas e meninos. E aqui eu quero destacar uma coisa vital para esta agenda que foi compartilhada pela presidenta Xiomara Castro. Ela diz: devem ser analisados os níveis e metas de aprendizagem, implementando avaliações nas salas de aula para priorizar as competências fundamentais. Por último, é central valorizar, apoiar e formar os docentes. Como bem foi apontado pelo presidente Fernandes, cada dia o mundo exige mais educação e mais conhecimento, e este desafio nos obriga a redobrar esforços. Finalmente, eu gostaria de enfatizar que a crise que nós atravessamos é uma oportunidade para construir melhor, e não para tentar regressar à situação que existia antes da pandemia. A ideia de construir melhor, depois dos devastadores efeitos da pandemia, deve estar apoiado nos fatos. Hoje, mais do que nunca, a educação na América Latina e no Caribe exige ações concretas, de um compromisso amplo de múltiplos atores, não só para superar a crise em que se está, mas também para poder preparar as futuras gerações e dar a elas as ferramentas que precisam para ter um futuro melhor e atingir o seu potencial. Muito obrigado. Carlos Felipe, muito obrigado. Jean Gog, diretora regional para a América Latina e o Caribe do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, nos acompanha com os comentários finais deste fórum. Jean, bom dia. Você tem a palavra. Excelentíssimos, distintos e distintas chefes de Estado da nossa região, muito obrigado por nos acompanhar e por compartilhar as suas mensagens de compromisso pela recuperação educacional na América Latina e no Caribe. Obrigado a todos e todas vocês por nos conectar conosco hoje na região e além. O seu compromisso com os meninos, meninas e adolescentes também é fundamental hoje mais do que nunca. O futuro de uma geração inteira e de toda a região depende das ações que nós tomemos hoje para uma recuperação, para recuperar a aprendizagem perdida durante a pandemia. Há 2 anos da chegada da Covid-19, muitos países reabriram as escolas. Mas, como nos advertiram os especialistas, hoje a crise educacional não acabou. Os meninos, meninas e adolescentes da América Latina e do Caribe viveram um dos fechamentos escolares mais prolongados do mundo. Nem todos voltaram às salas de aula, principalmente aqueles mais vulneráveis. E daqueles que sim voltaram, uma grande maioria não conseguiu recuperar tudo o que devia ter aprendido nesse período. As perdas são tão grandes que agora milhões deles e delas estão com o risco de abandonar os seus estudos. Além disso, há muitos estudantes que continuam sendo afetados pelos traumas vividos durante a pandemia, o que afeta o seu bem-estar e a sua capacidade para aprender. Não se trata de poucos estudantes, mas sim de milhões em risco de ficar para trás se não forem tomadas ações urgentes
A perda de aprendizagem coletiva vai prejudicar a América Latina e o Caribe durante décadas, aumentando as desigualdades e atrasando a agenda para o desenvolvimento. Pequenos programas de reforço para poucos estudantes não serão suficientes. Para abordar a crise educacional, é preciso desenvolver e implementar sistemas de recuperação educacional em escala, como nunca antes aconteceu na nossa região. Isso implica o investimento em educação maior de toda a história da América Latina e do Caribe. É um grande desafio. Mas, como lembraram hoje os nossos expositores, perante esse enorme desafio existe esperança de soluções para acelerar a aprendizagem que existe na região e que podem ser replicadas, adaptadas e levadas à escala. Inclui o uso de tecnologia que nós aprendemos a utilizar e aproveitar melhor durante a pandemia. Existe esperança nos meninos, meninas e adolescentes, famílias e docentes que nós escutamos hoje, convencidos de que a educação é fundamental para o seu futuro melhor. Então, nós encontramos também esperança nas mensagens compartilhadas pelos chefes de Estado que nós esperamos encorajem outros países a fazer o mesmo. Os meninos, meninas e adolescentes da América Latina e do Caribe não podem sair desta crise sozinhos. Do Banco Mundial, no Diálogo Interamericano, na Unesco e no Unicef, instamos a mais governos a promover a cooperação internacional e a toda a cidadania a se comprometer com a recuperação educacional através de ações concretas. É a sua educação e o nosso futuro. Devemos investir agora e não deixar para trás toda uma geração e toda uma região. A decisão é nossa. Daqui a 10 ou 20 anos, como nós queremos ser lembrados? Como aqueles que falharam em administrar a maior crise de aprendizagem da história da América Latina e do Caribe? Ou como aqueles com determinação e valentia apostaram pela educação de qualidade? Eu cresci em uma área rural de Honduras e sou fruto da educação pública. Eu não estaria aqui sem o que eu aprendi na escola. Esta região precisa de mais pessoas qualificadas, preparadas e empoderadas, não menos. E este é o momento de semear este futuro em cada escola, em cada sala de aula, para cada menino e menina. Muito obrigado. Jean, muito obrigado a todos aqueles que participaram desta jornada pela recuperação educacional na nossa região. Esta conversa vai estar disponível nas redes sociais do Banco Mundial, Unicef, Unesco e do Diálogo Interamericano. Boa tarde.